Olá, boa noite. Boa noite, Maria Moreira. Tudo bem? Você pode dizer se o áudio está saindo bem, Maria? Seja bem-vinda à live sobre o hipnose e hipnoterapia. Manda para mim um feedback, ver se está saindo bem o áudio aí. Lhe agradeço muitíssimo pelo seu feedback. Nossa querida Valneide Braz. Obrigado, Maria. Jandira, grande abraço, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa live, hipnose e hipnoterapia. Valeu, Maria, obrigado. A Raquel, minha querida Raquel. Raquel foi colega na Omni, a gente fez o curso na Omni, que maravilha. Grande abraço, Raquel. Bom você aqui, que maravilha. Nossa querida D'Angela Lopes, seja bem-vinda também. Maria de Jesus, seja bem-vinda, Maria de Jesus. Muito bom tê-las, né? Muito bom tê-las aqui conosco, tê-las aqui comigo nessa live, que vai ser sobre hipnose e hipnoterapia. Tem muita coisa interessante que a gente vai falar hoje. Boa noite a todos vocês que estão aqui nesta live. Coisa boa. A primeira live que eu estou fazendo depois que a gente montou o Instituto Florescer, que montou também o Instagram, primeira live que a gente está fazendo. Vamos participar de uma forma bastante interativa. Boa noite, Valneide. Boa noite, Solange. Michele Alves. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Já temos 8 pessoas na nossa live. 8 pessoas que estão ligadinhas aí conosco. Muito obrigado por você me deixar entrar na sua casa. Muito obrigado por você me deixar entrar aí na sua vida através dessa live. Tá, Hipólita, seja bem-vinda. Leandro, seja bem-vindo, Leandro. Ah, que maravilha, Raquel. Coisa boa. Já temos 9 pessoas aqui. E a Raquel, que está aqui conosco, ela foi minha colega lá na Omni, no curso que nós fizemos na Omni Hypnose Training Center. A gente teve a oportunidade de beber daquele curso maravilhoso. E hoje a gente está trabalhando cada vez mais com a hipnoterapia e fazendo um trabalho bacana por conta também daquele curso maravilhoso que nós fizemos em São Paulo. E é bom ter aqui a Raquel. Um abraço também para Amanda, para Graziele, minha amiga de infância, grande Grazi. Muito bem, seja bem-vinda. Daqui a pouco a gente vai começar a live, vai começar a falar sobre hipnose e hipnoterapia, né? A gente já começou a live. Alane Parente, grande abraço, muito obrigado por você estar aqui. Que coisa boa, temos 11 pessoas. Bom, pessoal, antes da gente começar, a Raquel fala, minha missão é junto com as mulheres. Realmente, o Instagram da Raquel é uma coisa extraordinária. É extraordinária. Ela fala muitos assuntos ligados às mulheres, alguns temas que a mulher moderna precisa estar inteirada. Seria importante que você participasse lá, seguisse o Instagram da Raquel. Raquel tem coisas extraordinárias sobre as mulheres, alguns assuntos que são bastante interessantes. A nossa querida Cleuda Albuquerque, Ariadne, está aqui conosco. Um grande abraço, Ariadne. Hoje nós vamos falar sobre hipnose e hipnoterapia. Inclusive, dia 25 e 26 agora de julho, nós já fechamos uma turma que é um curso básico, curso inicial de hipnose clínica. Nós já fechamos a turma, 10 pessoas. E aí a gente, dia 25 e 26, vai ter esse curso que é extraordinário sobre hipnose. E ensinar também hipnose e neurociência, porque a nossa ideia é dar a visão científica da hipnose. Então a gente está trabalhando bastante para que isso aconteça. Então, Raquel, você já está convidada. Né? Você sabe que você já está convidada a vir aqui a Fortaleza. Será muito prazer te receber. A Érica, um grande abraço, Érica, muito obrigado por você estar aqui conosco. É a live sobre hipnose, Alane, exatamente. A gente vai falar sobre hipnose. A gente está saudando aqui o pessoal que está acessando aqui o nosso Instagram. Né? Já temos 12 pessoas. A Edna Cruz entrou, muito bem, Edna. A gente está esperando o pessoal entrar. A Carol Salles, a Carol também vai ser nossa aluna, já é nossa aluna do curso de hipnose para iniciantes. Seja bem-vinda, Carol. Franzé Pinheiro, seja muito bem-vindo. Então vamos já começar a falar sobre hipnose e hipnoterapia.
E eu vou pedir para que você coloque aí, nos comentários o que você já ouviu falar sobre hipnose. O que você acha que é hipnose? O que você pensa sobre hipnose? Então você pode colocar já o seu comentário sobre o que é hipnose. Maria Antônia de Almeida, seja bem-vinda. Thelma Silva, muito bem-vinda. Já temos 16 pessoas. Coloca aí embaixo, coloca aí nos comentários sobre o que é hipnose para você. O que você já escutou aí sobre hipnose. Que é muito importante para a gente trocar aqui umas ideias. Eu quero fazer com que essa live ela seja o máximo interativa. Então você coloca aí sobre o que é hipnose, a gente vai também conversar sobre esse assunto, tá certo? Sobre aquilo que você escutou falar de hipnose. Márcia Costa, seja bem-vinda, Márcia Costa. Então vamos, boa noite, muito boa noite para você também. A Amanda diz que é o nosso autoconhecimento. Muito bem, Amanda. Também hipnose, ela leva ao autoconhecimento. Perfeito. Uma excelente definição. Hipnose, que é o nosso autoconhecimento. Exatamente. Também tem essa finalidade, né? A hipnose ela tem essa finalidade de nos ajudar ao autoconhecimento, não é? Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre... A gente pode começar, já são 8h06, então a gente pode já começar a falar sobre hipnose e hipnoterapia. Bom, pessoal, vocês vão colocando aí o que vocês já ouviram falar sobre hipnose, tá certo? Thaís Aragão, esposa do meu querido amigo Judicael Castelo Branco, seja bem-vinda. Então vamos começar a falar sobre hipnose e hipnoterapia enquanto vocês colocam aí a definição de hipnose que vocês já escutaram falar. Bom, a hipnose, gente, ela tem uma história, né? Então, a gente sabe que a hipnose tem uma história. Para vocês terem a ideia, desde 3.000 anos antes de Cristo, já se falava de fenômenos hipnóticos. Não com a palavra hipnose, porque a palavra hipnose ela é muito mais tardia. A palavra hipnose ela foi pela primeira vez cunhada, né, em 1843 por um oftalmologista chamado James Braid. Então foi um pouco mais recente a palavra hipnose. Mas fenômenos hipnóticos são datados desde o ano 3000 a.C. Então a Carol está dizendo acesso ao interior da mente. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito. Quando você olha, não é, você vê o que está fora, é uma coisa, mas quando você fecha os olhos e olha para dentro, você sonha, né? Então, também Sou da Imaculada, seja bem-vinda, Rosiana Brasileiro, muito bem, Rosiana. Bom, pessoal, então a hipnose, ela foi datada, não com o nome hipnose, mas em 3.000 anos antes de Cristo já se falava em fenômenos hipnóticos. Então, lá ainda com os caldeus. Então é uma ideia muito antiga. E depois, no Egito Antigo, em 1550, foi descoberto o chamado papiro de Ebers. Esse papiro ele foi datado de 1550 a.C., mas ele foi descoberto por um historiador alemão chamado George Ebers em 1873. Então esse papiro foi datado em 1550. Quer dizer, ele foi datado no ano 1550 a.C. Inclusive, esse papiro está exposto na biblioteca de Leipzig, na Alemanha. Então, esse papiro ele mostrava algumas questões sobre circulação sanguínea, alguns rituais do Egito Antigo que levavam em consideração os templos do sono, onde as pessoas eram colocadas nos templos, as pessoas dormiam e depois elas passavam por um processo de cura de suas enfermidades. Então já tinha essa perspectiva dos templos do sono, do dormir, ou seja, no estado também de transe, no estado alterado de consciência, um certo estado de transe que levava à cura, ou seja, que levava as pessoas à cura. A nossa querida Jandira está dizendo: tenho pouco conhecimento sobre esse assunto, mas penso que seja algo que busca ajudar as pessoas para o autoconhecimento. Exatamente. A Márcia Costa Porto diz: creio que seja um mergulho em nosso subconsciente. Perfeito, a gente vai pegar essas informações que vocês estão colocando aqui e logo a gente vai falar sobre justamente essas definições que vocês estão dando.
Então, o que que acontece? A gente vê o papiro de Ebers, que foi descoberto em 1873, datando, ou seja, a data desse papiro é de 1550 a.C. Quer dizer, então a gente vê no Egito Antigo já uma perspectiva em que a pessoa ela entrava no estado de transe para a recuperação de sua saúde. Então você vê que é uma realidade bastante antiga que já se via acontecer em civilizações mais antigas. A Grazi está dizendo, não sei se você assistiu à série Freud, se sim, gostaria de sua opinião. A série Freud, só um parêntese, Grazi, ela é muito fantasiosa, tem muitas coisas que não correspondem com a realidade. Mas é interessante, não é? Dá pra gente extrair algumas coisas interessantes a respeito. O Frei Gleison, olá Frei Gleison, muito bem, alegria tê-lo aqui. Só que a hipnose, ela não ficou apenas naquelas religiões mais antigas, tá? Ela inclusive, a hipnose teve a oportunidade, a gente sabe que ela foi largamente estudada por médicos. Eu não vou aqui falar muito sobre a história da hipnose, porque é uma história muito extensa. A gente vai falar isso no curso, no dia 25 e 26, que é o curso que a gente vai promover sobre hipnose para iniciantes, hipnose do zero, para as pessoas que querem aprender hipnose, querem utilizar a hipnose na clínica. A gente vai falar sobre essa história da hipnose mais pormenorizadamente. Mas eu vou falar aqui alguns pontos. Então, o que acontece? Lá no ano de 1841, não é, um sujeito chamado James Braid, que é o oftalmologista, ele inaugura a fase científica da hipnose. Só que é interessante, a hipnose ela sempre foi estudada por médicos. Não é? A hipnose foi estudada sempre por médicos. E somente em 1841 começa a ter todo um movimento para estudar a hipnose como a hipnose pela ciência, para vocês terem a ideia. E o primeiro médico que fez com que esse estudo da hipnose se tornasse um estudo ligado à medicina foi James Braid, que era um oftalmologista. Então ele conseguiu fazer com que a hipnose ela se tornasse um estudo bastante sério, pautado por rigor científico. Inclusive foi James Braid, em 1843, que cunhou o nome hipnose ou hipnotismo. Só que ele cunhou esse nome hipnose ou hipnotismo, ele achava que esse nome, que aquele fenômeno de hipnose era semelhante ao fenômeno do sono. Mas ele percebeu que não tinha nada a ver com o sono. E aí, quando ele quis mudar o nome hipnose, porque a palavra hipnos o hipnos significa sono. Então ele procurou mudar o nome hipnose, que tem como raiz a palavra sono, por monodeísmo. No entanto, essa palavra monodeísmo não pegou e ficou hipnotismo. Isso foi popularizado e até hoje nós temos, no caso, o nome hipnose por conta de James Braid. Tá? Então, o que acontece? Braid ele conseguiu iniciar a fase científica da hipnose até que em 1891 a Associação Médica Britânica designou uma comissão para investigar a natureza do fenômeno hipnótico, seu valor e indicações. Então, vocês vejam que a Associação Médica Britânica, em 1891, reconheceu a hipnose como científica. Ou seja, a hipnose ela não é uma realidade meramente ligada à religião, nem meramente ligada a misticismo, mas a hipnose é algo científico referendado pela própria medicina. Não é? A Maria de Jesus está perguntando se qualquer pessoa pode passar pelo tratamento. Pode sim. Eu vou explicar depois aqui para vocês quais são as pessoas que não podem passar por hipnoterapia. A gente vai falar sobre isso. A Amanda diz, uma colega de curso falou que tinha muito medo de um determinado animal e com algumas sessões de hipnose ela descobriu o porquê desse medo, o que levou ela a tê-lo. Pois é, e é interessante que a hipnose ela não só nos leva a descobrir os nossos medos, como também a ressignificá-los. A gente vai falar isso daqui a pouco. Então, a hipnose, a partir de James Braid, já tem uma perspectiva diferenciada. Ela já é entendida como algo científico, tá certo? Então, o que é a hipnose?
que o pessoal tanto fala. Será que a hipnose é terapia? Bom, pessoal, a hipnose não é uma terapia. A hipnose, o que que é? A hipnose é o estado natural da mente humana, o estado de foco e de atenção. A hipnose é o estado de consciência, o estado alterado de consciência. Nós podemos dizer que, além de ser o estado alterado de consciência, é o estado de foco e atenção. E nós entramos e saímos nesse estado várias vezes durante o dia. É interessante a gente perceber também uma coisa, que um grande hipnotista chamado Dave Elman, ele definiu a hipnose, essa definição está no livro Hypnotherapy, de Dave Elman, página 16. Ele vai dizer que a hipnose é quando uma sugestão, ela contorna o fator crítico da mente consciente e é aceita pela mente subconsciente. A gente vai falar sobre essa mente, o que é isso daqui a pouco. Então, o que Eu a hipnose é o estado natural da mente humana. E a gente entra nesse estado e sai durante muitas vezes no dia. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Quando você está assistindo a um filme que você, de certa forma, fica tão ligado ao filme, que você acaba achando que está dentro do filme, fazendo parte do enredo do filme. Daí você chora, você ri, você tem medo. O pessoal que assiste geralmente filme de terror, que é muito sensível a filmes de terror, às vezes assiste ali aquele filme e de repente à noite não consegue nem dormir. Ou assiste a filmes de suspense e depois se sentem altamente nervosas. Então, você está ali no estado de hipnose, porque você está com o estado alterado de consciência. Você sabe onde também a gente fica muito alterado, fica nesse estado alterado de consciência? No estádio de futebol. Você vê aquela torcida vibrando, cantando com o time, sofrendo com o time, chorando com o time, principalmente quando se ganha ou se perde o campeonato. E aí, como eu sou torcedor do Ceará, eu sei muito bem o que é isso. Então as pessoas elas choram, as pessoas elas riem, as pessoas gritam, principalmente quando a bola atinge ali a rede, ali por dentro da rede, que é o gol, é uma explosão de alegria. Tudo aquilo dali é estado alterado de consciência. Então as pessoas elas estão ali em estado hipnótico. Então todo aquele estado ali, estado de hipnose, é o estado natural da mente humana. Não é? Então, quando a Márcia está dizendo, nosso filho jogando e a mãe chama, ele nem escuta. Exatamente. Acontece isso. Isso é estado de hipnose. Ou quando você, Márcia, está assistindo a um filme, o filme está tão interessante que alguém começa a falar, você pede para a pessoa, você às vezes nem sequer escuta a pessoa falando, porque você está assim, num estado tão ligado, tão alterado de consciência, que você nem escuta a pessoa falando, né? Boas-vindas a Dona Celeste Lafayette e o Francisco Josivan. Grande abraço a vocês dois. Então a hipnose é esse estado alterado de consciência que acontece conosco durante muitos momentos do dia. Um outro exemplo de estado de hipnose, ou estado alterado de consciência, é quando você está procurando o seu celular e você está procurando o celular e de repente se dá conta que você está falando ao celular. Ou quando você está procurando a sua chave, você já andou em toda a casa procurando a chave e de repente a chave estava ali em cima da mesa e você passou diversas vezes ali em frente da chave e esqueceu, aliás, e não se deu conta que a chave estava ali em frente. Você estava tão focado, tão hiperfocado em procurar a chave, em encontrar aquela chave, e às vezes em lugares até mais complicados, que você não se deu conta que a chave estava ali na sua frente. Ou até mesmo quando você estava procurando os seus óculos e de repente os seus óculos estavam lá no seu rosto. Então todos esses estados são estados de hiperfoco e de hiperatenção. Isso se chama hipnose, ou seja, é um estado natural da nossa mente. Quando a gente fala daquela definição, uma sugestão que dribla o fator crítico e é escolhida pelo subconsciente, também um caso muito interessante, um exemplo muito interessante de hipnose, é quando você está assistindo uma propaganda de TV que de repente aquele vendedor fala sobre algo, sobre um produto, você de repente sabe que você não precisa daquele produto, mas lá no fundo, lá no seu subconsciente, via aquela vozinha e dizia assim, não, mas seria importante você comprar, talvez você precise daquele produto. E de repente você emocionalmente é levado a comprar aquele produto no outro dia, porque você acabou se convencendo que aquele produto ele é importante para você,
mesmo que conscientemente ele não seja. Então, uma sugestão dada por um vendedor que contornou a tua faculdade crítica, a faculdade de barrar sugestões que vêm de fora, contornou a tua faculdade crítica e aí você acolheu aquela sugestão e aí no outro dia acabou comprando aquele produto e depois que comprou se perguntou, mas por que eu comprei aquele produto? Coloca aí, por favor, se aconteceu isso com você, comprar algo que você não precisava, coloca aí no comentário se aconteceu com você. Diz aí se aconteceu ou não com você. A Vera Fassânia disse, no caso, não precisamos nos preocupar achando que é algo patológico. Não, a hipnose não é algo patológico, tá? A hipnose é uma faculdade, ou seja, não é bem uma faculdade, é um estado natural da mente humana, tá certo? Ou seja, todos nós entramos e saímos desse estado durante o dia. A Jandira diz, é verdade, a Amanda sim, não é? A Amanda já passou por isso. Então, todos nós passamos por isso. A Márcia diz, é verdade. Então, todos nós passamos por isso. Quer dizer, existe, a hipnose é o estado natural da nossa mente. Então, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de abdução de ETs. Quer dizer, a hipnose é algo natural da mente humana. A Caliandra, né, disse o seguinte, todos os dias isso acontece. Exatamente, todos os dias acontece conosco esse estado alterado de consciência. Mandando um abraço aqui para a Eurilene Bastos. Agora sim, a hipnose, ela é esse estado, e esse estado da nossa mente, ela é tão interessante. Por quê? Porque nós podemos utilizar esse estado da mente para fazer terapia. Daí onde está a questão. Nós podemos fazer terapia com esse estado da mente. A Cleuda Buquerque disse que já aconteceu com ela, a Maria Antônia de Almeida, parecido com a amnésia. É parecido. Mas o que acontece? Nós podemos fazer terapia com a hipnose. Tá? Nós podemos pegar esse estado natural da mente humana e fazer terapia com a hipnose. Por isso que a hipnose ela não é uma terapia. Deixar bem claro isso para você. A hipnose é o estado natural da mente humana. Aí a gente muitas vezes vê ali na televisão, não sei se vocês já viram por YouTube, acredito que se alguns aqui assistiram o BBB, não é? Eu não assisto muito BBB, mas não sei se vocês assistiram o BBB, o Pyong Lee. Não é? O Pyong Lee ele estudou no mesmo instituto que eu e a Raquel estudamos, que é o Homem de Brasil. A gente estudou no mesmo instituto. O Pyong Lee ele fez ali no BBB uma hipnose para que uma moça, eu não recordo o nome da moça, ela alucinasse, visse uma pessoa da família dela, fez uma pessoa esquecer o nome. Não é? Então, há outros hipnotistas que fazem a pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã. E as pessoas, quando veem aquilo, as pessoas ficam amedrontadas, elas têm medo da hipnose. Acham que vão contar segredos, acham que vão fazer coisas que elas não querem fazer. Então, tem muitas pessoas que têm medo da hipnose porque veem demonstrações de palco, que é a chamada a street hipnose, hipnose de rua, ou hipnose de entretenimento, e aí acham que a hipnose ela é só aquilo. Não, aquilo dali é hipnose. E é interessante que aquelas pessoas, elas se deixam conduzir, se deixam guiar pelo processo. Elas não estão fazendo aquilo dali manipuladas. Na verdade, o hipnotista ele não é um manipulador de mentes, ele é um influenciador de mentes. Tá certo? Você anote aí no seu coração e na sua mente, anote aí também no seu caderninho, a hipnose, ou seja, o hipnotista, ele não é um manipulador de mentes, ele é um influenciador de mentes. Então, existem hipnotistas em todos os lugares, inclusive pessoas que são hipnotistas que não sabem que são hipnotistas. Por exemplo, a sua mãe. Mas a sua minha mãe? Sim, a sua mãe. Quando você era criança, quando de repente você caía, que feria ali um braço, uma perna, sua mãe dizia assim para você, meu filho, não chore não, eu vou dar um beijinho aqui que passa. Já aconteceu com você? Coloca aí, por favor. Se já aconteceu com você, coloca aí. Sua mãe deu um beijinho, massageou, disse assim, meu filho, passa, tá? Eu vou dar um beijinho aí que passa. Isso é hipnose. De repente você nem mais, a criança nem está mais sentindo, está brincando de novo. Por quê? Porque as nossas mães são as maiores hipnotistas que existem. Porque hipnose é influenciar mente. E as nossas mães nos influenciam bastante. A Amanda está dizendo, muitas pessoas até não acreditam. É interessante, Amanda, porque independente das pessoas acreditarem ou não, é algo natural.
Tá entendendo? É algo supernatural. Então não é algo de outro mundo. Isso é profundamente ligado ao mecanismo da mente humana. Então é muito importante a gente entender isso. A Vera Facena está dizendo que já aconteceu com ela, da mãe dar um beijinho assim no ferimento, até mesmo no machucado e passado. Exatamente, as nossas mães elas fazem isso. São hipnotistas e a gente nem sabe. Por exemplo, os líderes religiosos também fazem hipnose. Muitos fazem sem saber. Quando o líder religioso diz para a pessoa que toda aquela dor, aquele sofrimento dela vai acabar, a pessoa acredita e acaba mesmo. Por quê? Ou quando a pessoa pede uma bênção, um líder religioso pede para aquele líder religioso fazer ali uma oração na cabeça dela e de repente a dor de cabeça passa. É interessante. Ali passa por quê? Porque é o poder de acolher a sugestão. Então é muito importante a gente entender que a nossa mente ela é muito poderosa e porque ela é muito poderosa, ela é capaz de fazer muitas coisas extraordinárias. A K. Dias diz, tem uma série chamada Arias Grace, que mostra bem isso da hipnose, foi assustador para quem viu. Pois é, mas também é muito importante a gente perceber que existem algumas informações sobre a hipnose que são até muito exageradas. Se coloca se cria mais mitos do que a verdade sobre a coisa. Tá? A Maria Jesus está dizendo que faz isso com os meus sobrinhos. Show, Maria Jesus, você é hipnotista. Tá? Você consegue fazer isso. Esse é o segredo da coisa, a gente ser capaz de influenciar pessoas. Muito bem, então a hipnose, a gente já sabe que a hipnose não é uma terapia, mas a gente pode pegar a hipnose para fazer terapia. E o que acontece quando a gente pega a hipnose para fazer terapia? Quando a gente pega hipnose para fazer terapia, a gente fala de hipnoterapia. A Márcia Costa Porto está dizendo que hipnose tem a ver com fé? Tem, mas não a fé religiosa. Não, assim, claro que a fé religiosa passa também, a gente pode acontecer aí na fé religiosa hipnose. Mas é bom a gente entender o seguinte, Márcia, a fé religiosa, a hipnose não é uma fé na perspectiva de religião. Todos os nossos conhecimentos são fundados em crenças. Então, na verdade, o poder da capacidade, a capacidade humana de ter crenças. Crença que vai ficar bom, crença que vai superar um trauma, crença que vai ascender profissionalmente e realizar aquilo que acredita. Tem a ver com crença, não tem a ver com simplesmente uma relação com o absoluto, com Deus. Tem a ver com crença. Por exemplo, o Francisco Josivan deu um exemplo muito claro aqui, ó. A questão dos rezadores, muito comum nas cidades do interior, pode ser considerado hipnose? Pode sim, porque aquele rezador ele influencia a pessoa. Agora entenda, Josivan, é uma influência natural. Ali, claro, eu estou falando como hipnotista, tá? Como ciência. Ali é uma influência natural, tá certo? Existe uma forma de influenciar as pessoas. Como é que acontece? Quando você você vê na pessoa uma figura de autoridade, e essa figura de autoridade ela é capaz de exercer uma influência sobre você. Por exemplo, quando você vai ao médico, que você é atendido, quando você é atendido pelo médico, só em você ser atendido pelo médico, você já se sente bem antes mesmo dele passar o medicamento. Porque aquele jaleco branco dá uma informação de que ali tem credibilidade, que você vai ter saúde. Então, isso é uma forma de influenciar. Quando você toma um medicamento, você acredita que aquele medicamento vai fazer um efeito. Também é uma forma de influenciar. Então é bom a gente entender que a hipnose ela está em todos os processos humanos. Então a hipnose está nos processos humanos. Então é muito importante entender que a hipnose é isso. A hipnose é o estado natural da mente humana. Eu vou repetir. Não é o estado sobrenatural da mente humana. A hipnose é o estado natural da nossa mente. Nós entramos e saímos nesse estado a todo momento e a todo tempo. Quando você fixa seu olhar num ponto, que é aquele olhar que você está fixado, você se concentra naquele ponto, de repente ao seu redor vai ficando tudo mais escuro, tudo mais distante, você está em estado de transe. O que é estado de transe? É o estado alterado da consciência. Né? Eu tive a oportunidade de atender um roqueiro, né, e vocês sabem que aqueles caras lá que tocam guitarra, começam a tocar guitarra, e eles começam a entrar em outra vibe, né? Quer dizer, o cara que toca guitarra, o cara que toca piano, todos aqueles caras, todas aquelas pessoas estão em um estado alterado de consciência. Então a hipnose é isso, esse estado alterado de consciência. Então eu espero que tenha ficado claro o conceito de hipnose. Qualquer dúvida vocês coloquem aí, por favor, tá?
Hipnoterapia é quando a gente pega esse estado, que é estado natural da mente humana, e faz terapia. O que significa isso? Significa que a gente utiliza o estado natural da mente humana, que é o estado de foco e de atenção, que é o estado de foco e concentração, que é o estado alterado de consciência, é aquele estado em que uma sugestão dribla o fator crítico da mente consciente e essa sugestão é acolhida pelo subconsciente. E aí o que acontece? Esse estado utilizado na clínica faz com que a gente consiga ajudar a pessoa a focar nela mesma. Ou seja, com a hipnose, com a hipnoterapia, a gente utiliza a hipnose para que a pessoa foque nela mesma. Foque nela mesma para quê? Para que ela possa focar nas causas de seus transtornos. Gente, vamos pensar. Uma pessoa ansiosa patológica, e aqui eu quero fazer uma diferenciação entre ansiedade normal e ansiedade patológica. Todos nós somos ansiosos. Todos nós somos ansiosos, tá? Eu, você, o Papa, o pastor, sei lá, o presidente da República, todos nós somos ansiosos. Todos nós, todos nós. Então o que acontece? Ansiedade é algo natural da nossa, é algo natural. O que significa ansiedade? É que a gente tem um senso de responsabilidade. Quando amanhã você vai, vamos supor, quando amanhã você vai, sei lá, trabalhar ou fazer qualquer outra coisa, gera um pouco de ansiedade, aquela vontade de você, aquela perspectiva de você se levantar, de fazer aquela coisa, você prepara as coisas no dia anterior, organiza as coisas, para que no outro dia você possa dar conta das suas responsabilidades. Então, Maria Parente, boa noite. Então, Maria Antônia de Almeida, parabéns, tirou muitas minhas dúvidas. Valeu, fica aqui que a gente ainda vai tirar mais dúvidas, tá certo, Maria? Então, o que acontece? Quando a gente tem que fazer outra coisa no outro dia, a gente fica ansioso. É natural que a gente fique ansioso, inclusive. Mas o que é ansiedade patológica? É quando você faz prospectivas negativas a respeito do seu futuro. Ou seja, a ansiedade patológica já é angústia de futuro. O que significa isso? Significa que você, quando pensa no seu futuro, você faz prospectivas de que tudo vai dar errado. E começa a pintar cenários escabrosos, começa a pintar cenários terríveis. E essa forma de pintar esses cenários vai começar a fazer com que você sinta uma grande carga de estresse. Eu vou adiantar uma coisa para vocês hoje, que eu vou falar com pormenores na terceira live. Minha gente, quando nós estamos ansiosos, nós temos uma sobrecarga de cortisol. O cortisol, ele é produzido pela amígdala. A amígdala é uma glândula que produz esse hormônio do estresse. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Para o nosso corpo poder se reequilibrar, o nosso corpo ele precisa tirar a energia do sistema imunológico para poder controlar o estresse. Se você vive numa carga terrível de ansiedade patológica, o que vai acontecer? Seu corpo vai ficar exausto, constantemente exausto, você vai adoecer mais, porque você vai estar constantemente exigindo do seu sistema imunológico para poder ter aquela coisa que a gente chama de homeostase, ou seja, o equilíbrio das emoções. Só que a pessoa constantemente estressada e ansiosa, ela adoece com mais frequência. Por quê? Porque ela vai estar sempre na perspectiva do pior e liberando cada vez mais estresse, a amígdala liberando cada vez mais cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí você vai entrar também. Esse também é um estado patológico, esse é o estado de ansiedade patológica, que é também um estado de hipnose, porque você está vendo a realidade de forma deturpada. Aquelas perspectivas ruins que você pinta de futuro são todas realidades deturpadas. Porque se você parar para pensar, o que existe é o hoje, não existe o amanhã. O amanhã não existe ainda. O que existe é o hoje. Então, você cria perspectivas, cria cenários terríveis, adoece em cima desses cenários, quando na verdade só existe o hoje. Então, é o hoje que existe. Tá certo? Por isso que é muito importante a gente entender que a hipnose também acontece nesse processo de adoecimento. Quer dizer, você que está num processo de adoecimento, você está no estado hipnótico quando você está nessa ansiedade patológica, como também está no estado hipnótico quando você está com a depressão. O que a hipnoterapia faz? A hipnoterapia vai trabalhar
na modulação das emoções. Então, se você está nesse estado ansioso, então o que acontece? A hipnose ou a hipnoterapia, ela vai trabalhar nas suas emoções. Alguém falou aí sobre a questão de relembrar o passado, aquela coisa toda. A gente vai falar amanhã que todas as nossas memórias são falsas. Eu vou fazer um teste com você para provar para você que as suas memórias são falsas. Então o que acontece? A gente, mais do que trabalhar com memórias, a hipnose trabalha com as emoções que estão por detrás dessas memórias, que muitas vezes essas memórias são falsas. E por que essas memórias são falsas? Essas memórias elas são responsáveis por emoções. E essas emoções elas são responsáveis pela forma como a gente se comporta, a forma como a gente age, a forma como a gente se coloca diante do mundo, como a gente vê as coisas. Então a hipnose ela trabalha com as emoções. Então a hipnoterapia ela utiliza essa hipnose. Então você centra a atenção sobre si mesmo, sobre as suas emoções. A gente pode fazer um trabalho com hipnoterapia de regressão, ou seja, no estado de transe, que é o estado alterado de consciência. A gente faz o trabalho de regressão para ajudar a pessoa a se encontrar com as causas que levaram aquela depressão, as causas que levaram aquela ansiedade, e vai trabalhar as emoções que estão por detrás daqueles comportamentos. Porque veja bem, ansiedade, depressão, fobia, transtornos do pânico, tudo isso são sintomas de emoções ali, que são emoções que nos desgastam, emoções, crenças limitantes que surgem, e aí a gente precisa fazer todo um trabalho de dissociação, todo um trabalho de ressignificação dessas emoções negativas. Aliás, a gente trabalha com modulação das emoções. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, muitas pessoas elas têm medo da hipnoterapia. Por quê? Porque ela tem medo do hipnotista. E ela tem medo do hipnotista. Muitas pessoas têm medo do hipnotista porque elas trazem todo aquele preconceito na cabeça de que a hipnose é algo que pode ser algo ruim, que o hipnotista pode fazer da pessoa o que ela quiser. Eu vou falar aqui para vocês alguns mitos, e se você tiver alguns mitos aí também sobre a hipnose, coloca aí. Eu vou colocar alguns mitos, algumas ideias que são falhas sobre a hipnose. Se você tiver algumas que você já escutou por aí, coloca aí também para você me ajudar, tá certo? Então, alguns mitos. Primeiro mito, a hipnose é causada pelo poder do hipnotizador. A hipnose é causada pelo poder do hipnotizador. Não, o hipnotizador influencia. Mas como a gente falou que toda hipnose é uma auto-hipnose, então a pessoa que está sendo hipnotizada, o que acontece com ela? Ela é capaz, é ela que acolhe a sugestão do hipnotista. Então a hipnose não é ocasionada pelo poder do hipnotizador. A hipnose não é uma luta de mentes. A hipnose, na verdade, é uma colaboração de mentes. São mentes que colaboram entre si. Como assim? Eu, como hipnotista, vou te ajudar a superar os teus transtornos. Mas você precisa me ajudar para eu te ajudar. Então, quer dizer, para que a terapia funcione, você precisa me ajudar a te ajudar. E como é que você me ajuda a te ajudar? Quando você colabora com a terapia. Quando você colabora para que a terapia funcione. E como a hipnose é auto-hipnose, você tem a responsabilidade no processo terapêutico. É interessante que na hipnose nós não chamamos a pessoa que vem fazer terapia de paciente. Porque a pessoa não é paciente no processo terapêutico com a hipnose. A pessoa é cliente, ela é ativa no seu processo, ela não é passiva. A pessoa que vai fazer terapia com a hipnose, ela não está ali deitada num divã ou numa cadeira, uma poltrona, recebendo, não é apenas recebendo ali do hipnotista. Ela está no processo, ela também está num processo ativo de terapia. Então por isso que é muito importante a gente entender que hipnoterapia não faz do cliente um paciente, mas faz do cliente um sujeito ativo no processo, porque a faculdade mental, o estado mental é do nosso cliente. É tanto que um bom hipnoterapeuta não é aquele que vem com técnicas prontas para o cliente. Ele tem as técnicas, mas quem vai me dizer qual a melhor técnica a ser utilizada nele é o cliente. Claro que não é o cliente que vai dizer, utiliza aí uma técnica de hipnose com PNL. O cliente nem sabe o que é isso.
mas pela observação do terapeuta, pela sensibilidade e empatia do terapeuta com o cliente, o terapeuta vai perceber qual é a melhor técnica para ser utilizada ali. E aí o hipnoterapeuta aplica aquela técnica, e se de repente aquela técnica não funcionar a princípio para o cliente, a gente pode mudar a técnica até que a gente consiga equilibrar isso e o cliente consiga superar os seus transtornos e os seus traumas. Então, a hipnose não é causada pelo poder do terapeuta, ela é o estado natural da mente humana. Então, a pessoa ela tem a capacidade de entrar nesse processo, ou seja, nesse estado alterado de consciência, mas o hipnotista, ele tem a responsabilidade de guiar a pessoa para que ela possa entrar nesse estado alterado de consciência e chegar a um transe bem profundo, para que a gente possa fazer terapia. A Grazi, ela está dizendo assim como os psicólogos, os hipnoterapeutas também não podem atender pessoas com quem tem algum vínculo. Não, a hipnose é diferente, né? A hipnoterapia ela é diferente da psicologia, porque nós podemos sim atender pessoas que a gente tem um vínculo mais próximo. A grande questão é que pessoas como nossos familiares, amigos próximos, eles têm o dom de nos sabotar. Esse é o problema, Grazi. Porque o que acontece? Geralmente você vai atender uma pessoa da sua família. Aí aquela pessoa não pode te ver de uma forma não muito, digamos assim, profissional. Então ela pode querer te sabotar. Eu tenho inclusive um segredo para que você faça, para que você possa driblar isso aí, mas só digo nos meus cursos, eu não vou dizer aqui não, tá certo? Esse segredo para você driblar esse tipo de comportamento dos seus familiares, eu não digo assim para todo mundo, só nos meus cursos. Mas dá para a gente driblar. Inclusive eu vou dizer isso no curso do dia 25 e 26 agora de julho. Mas dá para a gente driblar isso daí. Eu já fiz atendimento com a minha mãe. Inclusive atendimentos, quando ela estava sentindo muitas dores, eu fiz uma técnica de controle de dor. E ela conseguiu ficar bem. Quando eu fiz a técnica de controle de dor, ela me deu assim um tapa e diz assim, você é o quê? Você é bruxo? Tá entendendo? Então a gente tem essa questão, essa possibilidade de fazer isso com pessoas próximas, que a gente tem vínculos, tá certo? A nossa querida Amanda Maricato, amiga lá de São Paulo, perguntando se eu uso cinesiologia. Não, Amanda, eu não uso não. Eu uso técnicas neurosensoriais. Quais são essas técnicas neurosensoriais? Eu gosto muito de utilizar a questão do som, não é? A questão de sons, de aparelhos que medem a saturação do oxigênio no sangue, como oxímetro. Eu gosto de utilizar esse tipo de coisa, mas é só isso, som e a questão de equipamentos para mostrar para o cliente que ele está em estado de transe, quando você tem a saturação do oxigênio, né, a diminuição do oxigênio. Então, o que acontece? A hipnoterapia ela é assim. Então, a gente consegue pegar a hipnose para fazer terapia. Um segundo mito que existe, porque as pessoas têm medo, né, da hipnose, a pessoa é manipulada. Não, a pessoa não é manipulada com a hipnose. Quer dizer, é interessante isso porque as pessoas têm esse medo de serem manipuladas por conta do preconceito que surge devido à hipnose de palco. Mas até mesmo na hipnose de palco, as pessoas se deixam conduzir por isso. Elas se deixam conduzir pelo processo. Olha, gente, a hipnose não acontece se o cliente não deixar acontecer. Não é? Quer dizer, a terapia com a hipnose, melhor dizendo, a terapia com a hipnose não acontece se o cliente não deixa a coisa acontecer. De uma pessoa disse assim, eu duvido que você me hipnotiza, você não consegue me hipnotizar. Eu disse para ela, realmente eu não consigo não. Se você não permitir, eu não consigo que você seja hipnotizado. Até porque a hipnose não é, repetindo, um conflito de mentes. É, na verdade, uma colaboração de mentes. Então, se a pessoa não está disposta a ser hipnotizada, ela não entra em transe. Claro que existe a hipnose em vigília. A hipnose em vigília, isso aí já é uma outra situação. A hipnose em vigília é uma outra situação. Mas a hipnose na clínica, eu não hipnotizo a pessoa se ela não está disposta a ser hipnotizada. É tanto que a primeira coisa que eu faço para hipnotizar alguém, eu faço com ela um contrato hipnótico.
O que é um contrato hipnótico? Eu digo para ela, você quer ser hipnotizada? Ela diz, quero. Eu posso tocar você aqui, aqui, aqui e aqui? Ela diz, quero. Aí eu faço a técnica de indução e levo a pessoa ao estado de transe. Mas, assim, eu não vou hipnotizar uma pessoa que não quer ser hipnotizada, tá certo? Muito bem, a Amanda disse uma dúvida. Na hipnose a gente fala tudo ou só fala o que quer? Exemplo, o que lhe afeta. Bom, Amanda, na hipnose a gente fala o que realmente é necessário para sair desse estado traumático que a pessoa muitas vezes se encontra. Porque veja bem, se você está ali, se você foi para uma terapia, mas você não está disposto a falar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa falar, que está te levando ao trauma, uma ou duas, ou você não confia no seu hipnoterapeuta ou você não quer fazer terapia, né? Então, quando a pessoa ela não está disposta a colocar para fora o que a incomoda, porque aquilo que o não dito faz adoecer, se você tem algo aí que está te incomodando e você vai buscar terapia e você não quer colocar isso para fora, então o que acontece? Esse não dito te faz adoecer. E é justamente o momento da terapia para você colocar para fora isso. Então, se você não quer colocar para fora, se você não põe para fora isso, porque você não quer, então você não está fazendo terapia. Você está escondendo do seu terapeuta informações importantes para fazer com que você supere esse problema. Entende? Então, no estado de transe, você acessa essas informações, essas memórias que podem ser até falsas, mas estão te causando uma emoção negativa. Então, é importante que você jogue para fora para a gente fazer a coisa acontecer. A Maria Antônia de Almeida está dizendo, mas se a pessoa permitir, você consegue? Não, se a pessoa permitir, claro, se a pessoa permitir, ela que vai conseguir. Porque a gente dá o caminho e ela que segue o caminho. Não sou eu que vou arrancar dela. Ela que vai entrar em contato com as suas memórias traumáticas, ela vai dizer e aí a coisa vai acontecer. E a emoção vai surgir. É justamente essa emoção que vai ajudar a pessoa a superar os seus traumas. Eu atendi uma cliente recentemente que ela tinha uma depressão terrível. Eu vou dizer isso para você, ela talvez vai até gravar um vídeo. Eu não vou dizer o nome dela nem nada, mas ela mesma vai gravar um vídeo. Ela pediu para gravar esse vídeo. Ela estava com uma depressão, ela tinha já 4 anos, uma depressão terrível. E aí o que acontece? Ela não sabia o que é ficar bem. Quando a gente fez a sessão com hipnose, gente, uma sessão de hipnose que eu fiz com ela precisava simplesmente se perdoar. Tinha algo que ela havia feito que ela não tinha se perdoado. Ela chorou absurdo. Ela chorou. Foram quase 3 horas de sessão. Ela chorou, mas ela chorou tudo aquilo que ela tinha para chorar. Ela colocou tudo para fora. E aí, quando ela acessou essa memória, quando ela chorou absurdamente e acessou outras memórias que precisavam ser trabalhadas, a gente ressignificou, ajudou, ela ressignificou, a gente deu o caminho, ela ressignificou. E ela disse para mim o seguinte, sabe o que ela disse para mim? Eu fico procurando o problema e não consigo encontrar. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu consigo viver bem. Já fazia 4 anos da minha vida que eu não sabia o que é isso. Gente, você imagina uma pessoa há 4 anos sofrer como aquela pessoa sofria. E numa sessão de hipnoterapia, a pessoa ressignificar um trauma e ter qualidade de vida. Gente, isso é extraordinário. Você vê 4 anos a pessoa vivendo uma vida, sabe, sem nenhuma qualidade de vida, vivendo uma vida lá embaixo, numa situação terrível. E de repente ela com uma sessão, eu digo sempre, eu não tenho coragem de dizer para os meus clientes que o problema da pessoa vai ser resolvido em uma sessão. Eu digo sempre para meus clientes que cada pessoa é uma pessoa. Pode ser que resolva em uma, pode ser que resolva em 10, pode ser que resolva em 20. A gente trabalha para resolver até em 4 sessões. Que a pessoa resolva até 4 sessões. Eu não prometo cura, porque eu não sou curandeiro, eu sou um cientista. Aliás, é demais dizer que eu sou cientista, eu sou hipnoterapeuta, tá certo? Mas o que acontece? Eu não prometo cura a ninguém. Mas é impressionante ver uma pessoa, ver uma pessoa se, sabe, tendo qualidade de vida em uma sessão com a hipnose, sabe? E a gente percebe que essa pessoa, a Amanda disse, cada caso é um caso, exatamente. E a gente percebe que essa pessoa estava oprimida durante tanto tempo com isso, sabe? Durante tanto tempo com isso. Ela chorava que parecia que ela ia vomitar, não é? Mas ela vomitou o choro, ela vomitou tudo que tinha que chorar. Então é muito importante, sabe,
as pessoas elas terem essa qualidade de vida. Eu sou hipnotista justamente por causa disso, porque eu quero ajudar as pessoas a ter qualidade de vida. Eu tenho um amor tão grande pelas pessoas que eu quero ajudar as pessoas a ter qualidade de vida. E eu promovo cursos de hipnose para ajudar pessoas, ou seja, para formar pessoas a ajudar outras pessoas a ter qualidade de vida. A Celina Rocha, a Celina foi um case, de sucesso. Ó. A Celina está dizendo assim, minha cura de fobia foi apenas uma sessão. A Celina ela tinha fobia de lagarta, eu vou falar isso porque ela inclusive colocou um vídeo aqui no meu Instagram, no Instagram do Instituto. A Celina tinha fobia de lagarta, se não me engano foram 15 minutos de sessão com a Celina e hoje a Celina já não tem mais fobia de lagarta. Aí você fica me perguntando, mas isso é possível? A Celina está aí para responder. Se vocês quiserem depois falar com a Celina está aí para responder. Gente, a nossa mente ela é muito poderosa, a nossa mente é extraordinária. A gente muitas vezes não sabe o poder que a nossa mente tem. E a hipnose ela vem trabalhar justamente com o poder da mente da pessoa, a capacidade da pessoa de trabalhar isso, trabalhar suas limitações, suas crenças limitantes. O Lucas Eric, de 9 anos, foi apenas uma sessão. Olha só, a Evelyn Wesley também sabe disso. Eu trabalhei com o Lucas Eric. Numa sessão, o Lucas Eric conseguiu superar o seu trauma. Se for o Lucas Eric do Metrópole, eu trabalhei com ele. Eu trabalhei também que com rapidinho, ele tinha problemas e aí eu consegui ajudá-lo, né? Pois é, a gente vai fazer um curso em agosto, na segundo final de semana de agosto. Quem se interessar, entre em contato no meu WhatsApp. Meu WhatsApp aí para todo mundo ver, 999-851025. A gente está fazendo um curso, montando uma segunda turma em agosto. Quem quiser, exatamente, somos filhos da Regina, isso mesmo, do Metrópole, exatamente. Eu fiz um trabalho com ele, inclusive eu falei porque vocês colocaram aí a respeito dessa questão. Eu fiz uma sessão e ele superou. Então é muito interessante isso. Não é? Porque a hipnose ela é estupenda. Eu tenho uma paixão imensa pela hipnose. Eu comecei como psicanalista, eu fiz um curso de psicanálise, abandonei a psicanálise e comecei a trabalhar só com a hipnose. Tá? Um outro mito que a gente vê aqui é que a pessoa é manipulada, não é manipulada, no caso é prejudicial à saúde. A hipnose não é prejudicial à saúde, gente. A hipnose ela não é prejudicial por quê? Porque ela é uma realidade que é propriamente humana. Então ela não é prejudicial à saúde. Um estado natural da mente humana não pode ser prejudicial para o próprio ser humano. O estado natural da mente humana é próprio do ser humano. Então não é prejudicial à saúde. O que a gente faz na hipnoterapia é contraindicação, é sem contraindicações, no caso, desculpem. O que a gente faz na hipnoterapia é sem contraindicações. Por quê? Porque a hipnoterapia se utiliza do estado natural da mente humana. Não tem nada de contraindicação. Não é? Quer dizer, você pode, na verdade, fazer um trabalho com hipnose e esse trabalho ser extraordinário e você conseguir transformar a vida de muita gente. A Evelyn Wesley está dizendo que faz mestrado em psicologia clínica e quer muito ajudar o próximo, além da minha vivência com o amor de Deus. Muito bem, Evelyn. É justamente isso. Estudar para transformar a vida de pessoas. E eu estou fazendo isso com a hipnose, tá? Depois, a pessoa não volta do transe? Claro que volta. Até porque no transe você não vai a canto nenhum. Você não vai para Nárnia, né? No transe você nem vai para Nárnia, nem para Marte. No transe você está aí. Inclusive, no transe hipnótico, você está consciente o tempo todo. Você sabe que está numa sala, você sabe que tem uma pessoa ali do seu lado, você escuta alguns barulhos, escuta algum barulho distante. Então, a hipnose ela é uma realidade que você está constantemente consciente. Até porque é o estado consciente, o estado alterado da consciência. Então, você não está em outro mundo, você está sempre aí. Então, mas eu não vou voltar do transe. Só se você fazer uma projeção astral, for para Nárnia e ficar por lá. Né? Coisa que na hipnose a gente não trabalha. Mas a gente fica constantemente consciente, você está focado nas suas próprias emoções, nas suas memórias, nas suas vivências, nessa realidade que é você. Então, é um estado focado de atenção em você, tá certo? Não é um estado focado de atenção em outra realidade, é em você.
tá? Então, você volta assim. E se de repente eu estiver fazendo uma hipnose, fazendo uma terapia com a hipnose, de repente eu morro? Como é que você vai sair do transe? Você vai sair do transe sozinho. É tanto que se eu estiver ali fazendo uma intervenção numa pessoa e eu ficar calado e não dizer mais nada, a pessoa simplesmente emerge, ela abre os olhos e pode se perguntar, mas o que está acontecendo? Então, não existe essa história de estado, uma vez você ali sendo hipnotizado, de repente o hipnotista sai da sala ou tem uma síncope e morre. Será que você vai ficar lá no estado de transe pro resto da vida, ad eterno? Não, você simplesmente sai. Você vai ter um trauma danado porque você vai ver o pobre do hipnotista morto, né? Mas você vai sair normalmente do estado de transe, sem nenhum problema, tá certo? Porque ali é um estado alterado de consciência, você sai a qualquer momento, tá? Outra coisa também, o sono é hipnose. Não se faz hipnose dormindo, tá certo? Inclusive, uma vez eu fui fazer uma terapia com um cliente, fiz um relaxamento mental no cliente, o cliente ficou tão relaxado que dormiu. Aí eu disse, bom, eu não posso continuar aqui. Então eu acordei o cliente, eu perguntei para ele, você está muito cansado? Ele falou, sim, eu passei a noite toda trabalhando. Eu falei, então vai para casa, quando você estiver bem, a gente marca um outro horário, dorme, aí você vem para cá e a gente faz a terapia. Porque a terapia com hipnose também é conversada. A pessoa no sono, aliás, a pessoa em transe, a gente precisa conversar com ela para poder ir falando, perguntando sobre a situação dela, as memórias dela, para a gente fazer todo esse processo de modulação das emoções. E a pessoa tem que estar acordada, entendeu? A pessoa não pode estar dormindo, tá certo? A pessoa fica inconsciente? A gente já sabe que não, né? Algumas pessoas somente algumas pessoas podem ser hipnotizadas? Bom, gente, essa é uma pergunta que muita gente se faz. Quem é que pode ser hipnotizado? Gente, todo mundo nas suas faculdades mentais preservadas, que entende alguma coisa, que entende o que é relaxar, que entende o que é fechar os olhos, que entende o que é respirar profundo, todo mundo que entende, não é, alguma coisa pode ser hipnotizado. Agora, a gente tem algumas reservas a esquizofrênicos, se o esquizofrênico não estiver tomando o medicamento. Porque se você coloca o esquizofrênico em transe, você tem que entender que o esquizofrênico já está no estado de transe, né, por si só, porque ele confunde realidade com imaginação. Então o que acontece? Quando você põe o esquizofrênico em transe, se ele não estiver tomando medicamento, o que pode acontecer? Ele pode ter um problema grave. Tá? Ele pode ter ele pode de repente surtar, e aí é difícil de você controlar esse surto, tá certo? Bom, pessoal, então foi isso. A gente falou sobre a hipnose, tá certo? A gente falou sobre hipnose, hipnoterapia. Aqui está dizendo para mim que falta 1 minuto e 30 segundos para terminar essa live. Infelizmente a gente precisa terminar esse momento. A gente já tem o quê? A gente já tem quase 1 hora de live, tá certo? A gente vai ter que terminar agora. E eu quero só vender aqui um peixe. Em agosto, nós vamos ter um curso, na segunda semana de agosto, um curso de hipnose para iniciantes, hipnose clínica para iniciantes. Quem quiser fazer esse curso, espero que todos façam, eu só tenho 10 vagas para agosto. O de julho agora já encerrou, nós já encerramos as vagas. Nós só temos 10 vagas para agosto. Você pode entrar em contato, número 999851025, tá certo? 999851025, que aí você se inscreve lá, a gente dá os detalhes do curso e aí você com certeza vai fazer um curso excelente e eu garanto isso para você, tá? Em julho agora nós já fechamos as vagas, temos já 10 pessoas, já fechamos as vagas e aí espero que vocês possam aproveitar para agosto, para quem não fez, se inscrever e fazer o curso, tá bom? Outra coisa também, amanhã nós vamos falar sobre um outro tema, acredito que são memórias, nossas memórias são falsas, então amanhã teremos outro tema e no dia 10, o último tema, que vai ser as emoções. Valores, você entra em contato comigo no 999851025, tá bom? Beijão para vocês, muito obrigado e até